Olá, bem-vindos ao canal Por Ele Vale. Eu sou a Carol Montoni e mais uma vez é muito legal ter vocês aqui com a gente. Eu sou mãe do Valentim, uma criança com paralisia cerebral, e a gente criou esse canal para falar sobre diversos assuntos relacionados à paralisia cerebral, à maternidade atípica e trazer um pouco mais de informação para as pessoas que se interessam por esse assunto. Então, se você é uma dessas pessoas, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, que isso ajuda muito a gente, inclusive para o YouTube divulgar um pouco mais esse vídeo. Coloca aqui no comentário o que você está achando dos nossos vídeos, se tem alguma coisa que você quer que a gente conte. Assim a gente pode ir construindo todo esse conteúdo juntos e levando as informações que as pessoas realmente querem saber. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante que merece a atenção de todos nós, que é o Junho Lilás. A campanha de conscientização sobre o teste do pezinho. Você sabe o que é o teste do pezinho? Sabe para que ele serve? E o porquê que a gente pode dizer que ele é capaz de salvar vidas? Fica aqui no vídeo até o final que eu vou te contar tudo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante que merece a atenção de todos nós, que é o Junho Lilás, que é um mês dedicado à campanha de conscientização sobre a importância do teste do pezinho. Você sabe o que é o teste do pezinho? Sabe para que ele serve, como ele funciona e por que a gente pode dizer que ele é capaz de salvar vidas? Bom, o Junho Lilás, como eu disse, é um mês dedicado à campanha de conscientização sobre a importância da realização do teste do pezinho. Ele serve para informar as famílias sobre o quanto é importante realizar esse exame, que apesar de extremamente simples, é fundamental para a saúde do recém-nascido. Ele é capaz de ajudar na detecção precoce de várias doenças que muitas vezes não tem nenhum sintoma nesses primeiros momentos de vida. Então o teste do pezinho, ele serve para isso. E quanto antes essas doenças são detectadas, maior a chance de evitar complicações graves no futuro. Então por isso que ele é muito importante. O teste do pezinho, ele é realizado através de uma coleta de uma gotinha de sangue do calcanhar do bebê, por isso, teste do pezinho. Ele tem que ser realizado entre o 3º e o 5º dia de vida. Esse é o período ideal para a realização dele, tá? Aqui no Brasil, ele é obrigatório e é realizado de forma gratuita pelo SUS. E aqui eu quero aproveitar e fazer um parênteses para falar sobre o SUS. Se vocês acompanham os nossos vídeos, vocês vão ver que em vários outros eu comento sobre o SUS. Ou de coisas que nós tivemos experiência própria, né? Ou até situações que a gente recomenda ao SUS, de serviços que estão disponíveis pelo SUS. E a gente tem sim que entender que apesar de todas as questões que o SUS tem, que a gente sabe que existem, né? Demora e tudo mais. O SUS serve para a maior parte da população que não tem condições de bancar, de custear uma saúde privada. Então a gente tem sempre que engrandecer o SUS e entender a importância dele para a população brasileira. Como nesse caso, o teste do pezinho é uma coisa super importante e ele é disponível em toda a rede pública de saúde, tá? Existem algumas versões do teste do pezinho. Uma versão básica, que tem de 6 a 7 exames, doenças detectadas. Porém, em 2021, foi sancionada uma lei federal que amplia essa versão básica para até 50 doenças. Essa implementação está sendo feita de forma gradual e por fases. A cada fase vai entrando novas doenças nesse exame e as regiões também. Então, não são ainda todas as regiões que têm o teste maior, mas isso está acontecendo aos poucos, está sendo implementado, então isso também é uma coisa muito legal. Tem o teste ampliado, que testa de 30 a 50 doenças, e o teste super ampliado, que chega a testar mais de 100 doenças.
O teste ampliado e o teste super ampliado, eles só são feitos na rede particular, em laboratórios particulares. Você consegue ir lá e fazer esses exames, tá? Esses maiores, o ampliado e o super ampliado, eles são recomendados mais para famílias que já tenham um histórico de doenças genéticas, metabólicas, né? Doenças raras, ou até mesmo que querem fazer um estudo um pouco mais profundo. De uma forma geral, o teste básico, ele já funciona muito bem e detecta as principais doenças ali que são importantes de serem diagnosticadas nesse primeiro momento, tá? Mas, se você acha importante, se você tem algum histórico, é super possível ir num laboratório e fazer esse teste mais ampliado, tá? Eu vou falar para vocês agora um pouco das doenças que são detectadas através desses testes, tá? Tanto do básico quanto dos maiores. Mas eu vou falar só algumas. Eu vou deixar aqui no comentário, na descrição do vídeo, alguns links que tem informações sobre o teste do pezinho, sobre essa lei federal que está ampliando, para vocês, quem tiver interesse em entender um pouco mais, entra aqui na descrição e vai lá no link para ver, tá bom? O teste básico, ele testa doenças como hipotiroidismo congênito, como anemia falciforme, fibrose cística e algumas outras. Já o teste ampliado e o super ampliado, além dessas doenças, ele também é capaz de diagnosticar toxoplasmose congênita, sífilis congênita, algumas imunodeficiências, deficiências de enzimas metabólicas e algumas outras condições genéticas. Como eu comentei já, são doenças que não apresentam sintomas nos primeiros dias de vida, mas o quanto antes elas forem diagnosticadas, maior a chance de já iniciar o tratamento e assim evitar complicações mais graves. Então, é por isso que existe essa campanha tão forte de há alguns anos, reforçando sobre a importância desse teste, né? Porque muitas vezes, se o teste do pezinho não é feito, quando chega o momento de que os sintomas começam a aparecer, pode ser que já tenha se perdido muito tempo para o início do tratamento de alguma dessas doenças, né? Inclusive, como mãe atípica, eu sempre reforço a importância do diagnóstico precoce. Em todos os outros vídeos que nós falamos sobre isso, vocês vão perceber o quanto eu reforço, né? No vídeo que nós falamos sobre TEA, sobre a paralisia cerebral em si. E apesar do teste do pezinho não ter nenhuma relação com a paralisia cerebral, que é o diagnóstico principal do Valentim, foi através do teste do pezinho que nós descobrimos que ele tem traço falciforme. E apesar de ser só o traço, durante os primeiros dias, enquanto a gente estava ali esperando de fato o resultado da segunda fase dos exames, a gente viveu um período de muita angústia. Até que de fato a gente viu que era só o traço falciforme, mas foi inclusive através do teste do pezinho que a gente recebeu esse diagnóstico e começou a investigar um pouco mais e descobriu que ele tem também traço talassêmico, que é uma questão genética minha e do Fê. Então foi através daí que eu descobri que eu também tenho traço falciforme, que era uma coisa que eu não sabia, e aí a gente descobriu que ele tem o traço talassêmico e que isso implica em algumas questões genéticas nossas, né? Apesar de não ser a doença, não desenvolver a doença em si, nem a talassemia, nem a anemia falciforme, mas é uma informação muito importante da gente ter como família e é uma coisa que nós não teríamos descoberto se não fosse pelo teste do pezinho. Então, inclusive, eu vou reforçar para vocês a forma correta de se realizar esse teste, tá? Como eu já disse, entre o terceiro e o quinto dia depois do nascimento do bebê. A maioria das maternidades já faz o teste direto na maternidade. Mas se eventualmente a maternidade onde você resolver ganhar o seu bebê, ou se você resolver ter um parto domiciliar, você pode procurar uma unidade básica de saúde. Importante reforçar entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê para fazer esse teste,
Ou, se você quiser fazer o teste, o ampliado ou super ampliado, que é aquele que testa mais doenças, né, que é capaz de diagnosticar um número maior, ir até um laboratório e fazer o teste particular, tá? Tendo dado alguma alteração nesse exame, eventualmente vai ser necessário fazer uma outra investigação, que foi o que aconteceu com a gente. Teve uma alteração, deu o traço falciforme, a gente partiu para outros exames complementares para entender o que realmente era aquilo. Quando o teste é realizado na unidade básica de saúde, por exemplo, quando o resultado fica pronto, leva alguns dias, se eu não me engano, cerca de 40 e poucos dias, tá? Não sei se isso é uma regra, mas a média é essa. E se vier alguma alteração, a própria unidade de saúde vai chamar os pais para retornarem lá e darem um encaminhamento para o médico que for responsável, seja ali um hematologista, um infectologista, aí vai depender de qual foi a doença que foi detectada, mas a própria UBS faz esse encaminhamento, tá? E presta todo esse suporte. Como eu disse, o SUS, ele tem suporte para atendimento de todas essas doenças que são detectadas através do teste do pezinho. Então eu vou aqui terminar esse vídeo reforçando a importância do teste e dizendo para você, se você é papai, mamãe aí de um bebê recém-nascido, um cuidador, ou se você tá com um bebê a caminho para chegar, deixa no seu radar o teste que precisa ser realizado, lembra sobre todos os critérios, as coisas que como ele precisa ser feito e não deixa de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar de ter essa informação, porque a ideia da campanha é a gente disseminar a informação, levar para a população, porque conhecimento e informação muitas vezes também pode salvar vidas. Então continua aqui com a gente no canal, se inscreve que toda semana a gente traz um vídeo muito legal para vocês com informações diversas relacionadas à maternidade atípica e eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar com a gente. Um beijo!